Oi, tô passando aqui para conversar com você sobre 10 razões para você estudar psicologia humanista. A 10ª, você vai aprender a não centrar na doença, e sim na pessoa. Profissionais que assistem pessoas se deparam frequentemente com as desvantagens em assistir o seu usuário, seu paciente, centrando na doença dele, né? Então, lá no ambiente hospitalar, fulana, veja aquele caso de Covid no leito tal, né? Também na área de segurança, viu, chefe, vamos averiguar aquele caso daquela esquizofrênica lá. Ou na escola, ah não, esse imperativo de novo me incomodando. Então, esses são exemplos de situações em que os profissionais se sentem robotizados por aderirem a um movimento da desumanização das pessoas. E quando se percebem chamando seus usuários, pacientes, pelo nome de uma doença e não pelo nome da pessoa, eles se dão conta do primeiro sinal amarelo, né? E quando você tem consciência da gravidade de uma situação assim, você passa a pensar mais e não entrar no caminho da robotização. Aí você pode até descobrir que foi assim mesmo, que você fez a sua graduação, na lógica médica ou da cura mesmo, né? E para isso fazia muito sentido entender a dinâmica de uma doença. Mas você pode perceber que ao longo da carreira isso foi piorando e você se vê não gostando de fazer parte desse problema sutil, o problema da desumanização, né? Outro problema é que você vai para o segundo passo, você vai procurar então um material para ler, por exemplo. Aí você pensa, na área psicológica deve ter algo sobre. Aí você se depara com livros que também falam de doenças mentais, mas continuam sendo doenças. É a ansiedade, é a depressão. Pegadinha do malandro. Na psicologia, uma ciência que também foi feita para assistir pessoas, também não é regra centrar nas pessoas. E também acontece essa história de focar na doença. Aí você parte para o coach, vê uma live aqui, vê outra ali, vê um treinamento aqui, um curso acolá, mas centrar na pessoa mesmo você não vê. Uma pessoa assim que centra com uma famosa técnica de descobrir como é que é o corpo dela, a partir de como ela é a técnica que importa. Outro mostra que para você, o segredo de como descobrir uma crença limitante do seu aluno, que tem dificuldade de aprendizagem. Veja, continua sendo o foco na crença, não no aluno. Então estudos têm mostrado que, por exemplo, no ambiente hospitalar, como cenário, mostram o quanto é eficaz centrar na pessoa e não na doença da pessoa, né? Nem na técnica como forma de lidar com afetos e emoções. 9 razão, você descobre que a psicologia não é única. Sim, a psicologia não é única. A ciência psicológica não é única. Aliás, essa é uma explicação para você encontrar psicólogos muito diferentes. É como ir em um médico, tem uma grande diferença entre você ir no clínico geral e ir no dermatologista e no cirurgião plástico, né? Todos são médicos, mas na prática de psicoterapia, tratamento muito específicos. Então isso acontece com o conhecimento psicológico. E todo profissional que teve ao menos uma disciplina de psicologia existencialista na graduação ou em um curso técnico que você fez, teve acesso ao mundo psicológico e as diferentes vertentes, né? E aqui no Brasil são 2 as vertentes que mais foram ensinadas no ambiente acadêmico. Uma que tem uma teoria centrada no comportamento e a outra no inconsciente. Então, toda vez que você se deparar com alguém atendendo uma outra pessoa e falando, olha, você precisa mudar sua crença em relação a essa comida, se você quer emagrecer, ou você pode ter visto alguém dizendo com toda certeza, olha, você só está comendo demais porque inconscientemente você quer ficar gorda como a sua mãe. São 2 formas de abordagens e elas não são erradas, elas funcionam. Mas se chegou também a uma terceira, que é a humanista. Você pode escolher comer ou não comer. Veja o que acontece quando você experimenta ambas experiências, né? Entendeu a diferença? Não? Calma. Até agora nós estamos na razão 2. E importa você ter claro até aqui que o mundo da mente tem diferentes formas filosóficas para se conhecer, para se nutrir, né? 8ª razão. Você vai aprender a dar menos poder para uma avaliação. Avaliar um caso é algo que todo profissional de saúde mental vai aprender a fazer.
E geralmente é uma fase inicial entendida assim como decisiva para pensar os próximos passos seus, né? E então a decisão por algo tem mais a ver com a segurança que esse profissional vai ter e não com o crescimento do usuário, do cliente. Já é um sinal de que se distancia de uma abordagem centrada na pessoa. Está centrada na segurança do profissional. É ele sabendo o que a pessoa tem, que ele se sente seguro em decidir o que fazer. Você se abrindo para essa nova possibilidade, você pode explorar e usar da sua criatividade para pensar como um processo de avaliação exigido que se faça na sua instituição, delegado a você, seja com a maior participação possível da pessoa que você assiste, né? Que seja benéfico para aquele usuário, para aquele paciente, aquele cliente, né? Esse sentido que se dá para uma avaliação passou a ser tão diferente que no momento, por exemplo, só faz sentido para mim a avaliação terapêutica, que eu aprendi com a Vilemor Amaral no doutorado e que ela conta, pode olhar aqui no blog do Envelhecer, onde eu coloco o link onde ela explica isso, tá? Tem a 7ª razão. O prontuário no relatório fica menos burocrático. Quando você se vê escolhendo uma abordagem onde você vai perceber que precisa ficar com muitas anotações para lá e para cá, tabela de crenças aqui, tabela de pensamentos lá, medicação aqui, medicação lá, é quando você escolhe a lógica do que está por trás daquela pessoa, o que ela disse, nem ela mesma sabe, você se vê automaticamente precisando associar o que ela fala para você com o que ela falou outrora, né? Não que isso não funcione, mas sempre você vai precisar de mais e mais registros, muito mais em função de ajudar você a associar do que ao serviço daquela pessoa, né? Mas, e você se perguntou se aquilo faz sentido para aquela pessoa? Pode ser que hoje, quando você vai atender ela, seja enquanto aluno ali na tua sala de aula, você professor, como paciente no hospital que você trabalha, como usuário do serviço público que você está, aquilo que trouxe a pessoa já não preocupa mais ela hoje, né? Então os registros burocráticos desses atendimentos começam a ficar mais objetivos, porque quando você centra mais na pessoa e nas necessidades dela, a burocracia fica em segundo lugar. E você se vê mais olhando para os olhos da pessoa, hábito que agora é reforçado pelo uso da máscara, né? Pela pandemia do coronavírus, e menos para papelada na sua frente, tá? Tem uma 6ª razão também. Você saberá como levar humanização de verdade para as minorias na sua saúde. E é engraçado como o termo humanização ele é tratado de forma ainda parcial no atendimento às pessoas, né? Eu lembro que o meu primeiro contato com esse termo foi quando, junto com a Cristiane Albarello, na ocasião secretária adjunta da 19ª Coordenadoria de Saúde, eu tive meu primeiro contato com esse termo. E nós fizemos uma pesquisa para finalizarmos o curso de humanização no SUS. E hoje, quando eu olho para aquilo e o material que nós utilizamos, eu concordo com que os estudos como esse aqui mostram que a humanização na saúde ainda não é efetivada, né? É um termo que está muito longe de ser uma pesquisa de satisfação do usuário ou do conceito histórico do termo, sabe? É realmente atentar para as necessidades humanas, psicológicas, que vão além das diferenças por sexo, cor, religião, quaisquer rótulos que a sociedade vem a colocar, né? E a sua atuação como profissional em saúde muda radicalmente na forma de atender o seu usuário, o seu paciente, cliente, como tu quer chamar, porque você vê o quão favorecedoras ou não podem ser as suas próprias atitudes. Vê que poderoso! Ah, tem uma 5ª razão. Você entende como fazer clínica ampliada. É uma mania muito chata de nós psicólogos e terapeutas, assim como da sociedade em geral, de achar que para uma relação ser terapêutica e acontecer um crescimento emocional, precisa ser apenas um aspecto clínico, numa sala aqui, pequena, somente um profissional e a pessoa. O próprio projeto Envelhecer nasceu de um projeto de clínica ampliada, vocês sabiam? Eu apresentei para minha colega Haline Haas e as professoras Annelise Mondardo e a Fernanda Grandeni em 2010. E o mais interessante é que na abordagem centrada na pessoa, há estudos que mostram efeitos positivos na vida das pessoas, possibilitando resgate e também descoberta de habilidades.
Essa é a primeira área que foi investigar esses efeitos, né? Tem uma quarta razão. Você pode valorizar tanto uma relação que ela é que passa a ser o foco da sua supervisão. Durante 4 anos supervisionando psicólogos em formação, eu percebia o quanto o ambiente acadêmico cobra e utiliza como critério de um bom psicólogo, um bom terapeuta, aquele que mais teoria e mais descrição escrita dos seus estágios consegue fazer. Claro que com esse produtivismo acadêmico, né, a relação da pessoa socialmente atribuída de cuidado em saúde mental com a que usa dos seus serviços fica em segundo plano. Então, aprendendo a abordagem centrada na pessoa, você vivencia um outro foco nas supervisões. Estudos têm mostrado que a eficácia acontece quando a relação é colocada em primeiro lugar. Então, uma supervisão, ela passa a ter a missão de ajudar você a se perceber o quão presente inteiro está nessa relação, uma intervisão, o quanto se permite experienciar os princípios de uma relação terapêutica, né, com o seu cliente, usuário, paciente. Ou seja, é uma abordagem que permite a um médico construir o seu próprio sentido, sem julgamento junto a essa rotina, e não o deixa assim refém de teorias que o interpretam e não o permitem uma liberdade experiencial. Estamos chegando na top 3, a terceira razão. É uma abordagem que não compactua com o produtivismo acadêmico sem sentido. Você pode ter vindo de uma graduação em que seus professores prezavam por muita produção acadêmica. Talvez você fez um trabalho de conclusão de curso que teve que ser entregue em formato de artigo científico para você ser aprovado. E essa é a tendência dentro da academia, tá? E foi assim quando eu estive nos anos de doutorado. Foi assim quando o Rogers passou pela Terra, né, e fundamentou a ACP, né? A questão é que Rogers fundamentou uma forma tão científica que hoje em dia talvez eu acho que nenhum comitê de ética aprovasse tamanha cautela com que ele analisou as gravações de sessões terapêuticas, por exemplo. Esse é um dos estudos, e tu pode olhar no blog que eu te mostro, onde profissionais da atualidade trazem reflexões sobre isso, né? A questão é que ao atuar com essa abordagem como terapeuta, o produtivismo acadêmico também fica em segundo plano. Claro que se você quiser publicar na área, será muito bem-vindo e sempre é muito importante, mas é em segundo lugar, tá? Segunda razão, é muito aceita por pessoas idosas e apresenta uma eficácia para auxiliar médicos, profissionais da saúde no enfrentamento de situações de finitude dos seus pacientes. Estudos têm mostrado, e eu mostro aí no blog, que o sentido que uma pessoa idosa dá para enfrentar um processo de adoecimento, por exemplo, é muito atrelado ao que o idoso longevo dá quando ele constrói a partir de uma força interna, a partir de suas experiências. Então, é a única abordagem psicológica que foca nisso, na experiência, tá? A fonte behaviorista cognitivo-comportamental foca no comportamento, a psicanalítica sistêmica foca no o quanto sim, o hospital é do médico e o quanto essa classe profissional pode também se beneficiar de uma abordagem humanista por ser efetiva no manejo de questões de finitude, de morte, né? E tem estudos que comprovam o quanto que os médicos são acompanhados com princípios da abordagem centrada na pessoa, com a psicologia humanista, eles expõem resultados facilitadores na relação com seus usuários, no cuidado paliativo, né? E diante de doenças terminais. E aí tem a top 1. É a única abordagem com fundamentação científica e filosófica para se atender um cliente em sessão única. Eu considero essa top das razões porque você pode até tentar atender um cliente em uma sessão única por outras abordagens. Eu lembro de quando eu cheguei para trabalhar na área da saúde de uma prefeitura e a psicóloga anterior me passou todos os prontuários dos clientes anteriores e na pilha dos prontuários das pessoas que só vieram em uma única sessão tinha descrições, por exemplo, assim, fulano está com resistência em aderir ao processo terapêutico, não veio mais. Eis a minha surpresa quando eu pego o telefone e ligo para cada um desses usuários, né, do SUS para saber se queriam continuar mantendo as suas vagas. E todos eles me disseram que em uma sessão para eles estava bem. E além de associarem ao modelo médico, né, se vai só uma consulta e pronto, para eles aquela sessão tinha sido suficiente.
Então eu instituí ali naquela instituição o plantão psicológico. Toda segunda-feira de manhã não havia agendamento de consultas, era aberto ao público e quem estivesse afim podia chegar até a sala onde eu trabalhava para conversar. A diferença era que eu não precisava registrar a resistência deles no prontuário, né? Para mim essa explicação não faz sentido, né? E inclusive achei como registro de atividade ativa no sistema do SUS essa prática, né? Então, óbvio que a minha colega da psicanálise ia entender como resistência, porque é assim que funciona a psicanálise e faz muito sentido para quem tem perfil para isso. Então, com fundamentação filosófica da abordagem centrada na pessoa, você pode atender via plantão psicológico, pois você se centra na pessoa, não no inconsciente, no presente, a partir da experiência dela no aqui e no agora, não no modelo de teoria de crenças, que você encaixa ela ali, né? Você acompanha o cliente na sua perspectiva de sentidos e recursos presentes, sem precisar interpretar nem prescrever atividades domiciliares. E não foi somente minha mera experiência profissional não publicada, né? Mas os estudos, como esses que eu mostro aqui no blog, mostram a eficácia do plantão psicológico, né? Valeu a pena subverter a postura esperada por um terapeuta e o entendimento também do que é uma pessoa. Então, mais e mais, ainda mais pode ajudar agora com esses respingos da pandemia do coronavírus, né? Então, se você ficou com mais interesse em conhecer, saber o que é a abordagem centrada na pessoa, clique aqui embaixo, registre o seu e-mail, que eu envio para o teu e-mail mais detalhes exclusivos. Nós continuamos nossa conversa por lá, por e-mail então, tá? Um abraço!